O nosso boa noite a todos. E assim a gente lembra inicialmente para desligar o celular. Não esqueçam. Mas não esqueçam também de ligar-se mentalmente, espiritualmente, aos nossos amigos espirituais, acima de tudo, a Jesus. Eu posso garantir a vocês que estarmos aqui, não sei se nós merecemos, sinceramente, mas nós estamos sendo agraciados com a misericórdia de Deus. Só em chegarmos um cantinho como este, e graças a Deus tem muitos por aí afora, onde a gente pode chegar, encontrar o nosso refazimento físico e espiritual, apacentando os nossos corações, as nossas mentes, porque viemos lá de fora assim, agitados. Vivemos num mundo, numa cidade agitada. Precisamos nos elevar muito para não nos deixarmos influenciar com aquilo que nos rodeia todos os dias, né? As vicissitudes da vida não são poucas. É no trabalho, é no trânsito, é no lar. Mas quando temos um cantinho como este ao final do dia, como dizemos vulgarmente, para recarregar as baterias e sairmos daqui fortalecidos, já é um privilégio. E é muito bom estarmos aqui. É muito bom contarmos com o amparo de Bezerra, desses amigos espirituais. É muito bom sabermos que Jesus está conosco e que por maior que sejam as dificuldades que a gente enfrente, e a gente enfrenta, vez por outra, elas vêm. Algumas vezes queremos vacilar e tentar duvidar da presença de Deus. Onde estava Deus que deixou isto ou aquilo acontecer comigo? Tenho a certeza, Ele estava ao nosso lado, estava conosco, amenizando, não impedindo, porque nós precisamos aprender, e só aprendemos vivenciando. Há coisas que precisamos experimentar para crescer, mas só em sabermos que não nos deixam consequências sérias e graves, olha, já é motivo de gratidão. E assim somos nós da Casa do Caminho. Bezerra nunca faltou conosco. Jesus nunca nos abandonou. E aqui estamos nós. Vamos continuar firmes e fortes naquilo que está previsto para cada um de nós, aos nossos trabalhos e às nossas tarefas. Agora vamos aprender. Os erros servem de aprendizado. Que Jesus nos abençoe mais esta noite, mais esta reunião, tendo o grande prazer de receber na nossa casa mais uma vez o nosso irmão Marcos, que é um trabalhador do Centro Espírita Esperança em Cristo, aqui próximo de nós, em Vista Alegre,
e que mais uma vez atende ao nosso convite e aqui está nos dando o prazer da sua presença. E aí no livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli pelo irmão José, o título diz assim: igualmente frágeis. Aproxima-te mais dos outros para conhecê-los melhor. O que te dizem pode não ser verdade. O que pensa pode não corresponder aos fatos. A maioria vive de aparências. Tentam ocultar-se por timidez ou por pejo de mostrarem-se como são. Se alguns aparentam ser melhores do que são, outros são melhores do que aparentam ser. Tu mesmo não te conhecerás, distante do confronto com os semelhantes. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Psicologicamente, não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura aproximar-se de ti. Todos somos igualmente frágeis. Serviu alguma coisa para cada um de nós? Não? Então que Jesus nos abençoe e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agraciados por esse convite salutar do bem, aqui nos encontramos mais uma vez neste ponto de luz, felizes pela oportunidade da renovação das nossas atitudes. E o nosso amado Mestre Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele aqui estaria. E somos felizes pelo direcionamento amigo que as nossas consciências estão tendo em planeta Terra. Somos herdeiros do nosso ontem, mas somos donos do nosso amanhã. E de mãos dadas com a espiritualidade, através do alfabeto divino que é a mensagem crística, a mensagem de amor e luz nos traz um novo propósito, que é o da renovação. E através dessa renovação, estamos trilhando o caminho, a verdade e a vida que o Pai nos direciona. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos em humanidade que ainda não despertaram para o bem. E que essas vibrações planetárias, fraternas, envolva todos os nossos irmãos em humanidade. Que essas vibrações, nesse momento, sejam de muita luz, paz e equilíbrio aos nossos irmãos em Pernambuco. A cada ponto do orbe planetário, ainda onde impera a violência. Mas que possamos clamar pela paz, principalmente pela paz interior. E somos felizes pela presença, mais uma vez, em nosso ponto de luz, do nosso querido irmão Marcos, que aceitou o nosso convite com carinho, para que juntos possamos, na trilha do aprendizado, agradecer esse processo de nutrição espiritual. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma noite de aprendizado, gratos pela oportunidade única da renovação, te dizendo obrigada, Senhor. Graças a Deus. E assim passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite. Desculpa, foi para acordar essa. Vou repetir o boa noite sem susto.
Boa noite a todos. O primeiro foi melhor. A gente não ensaiou, né? Eu gosto de ensaiar o boa noite. Quem já me viu aqui sabe. Quem já me viu em outros lugares também sabe. Esse momento, eu vou falar por mim agora, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, verão, primavera, outono, inverno, verão, primavera, outono, inverno de novo, né? Já foram 2 anos aí e a gente ficou durante um bom tempo nas atividades virtuais e voltar a esse convívio, a esse carinho que a gente recebe quando está dentro de uma casa é de extrema importância. E confesso a vocês que é como se eu tivesse subido aqui pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervoso. E eu preciso realmente dessa energia que emana de vocês, até porque o convite não foi só um convite, foi um desafio absurdo, né? Pelo tema que a gente foi proposto para que a gente converse um pouquinho essa noite. É um tema muito delicado, é um tema que envolve, de uma forma geral, emoções que mexem muito conosco e que muitas das vezes a gente não está pronto ainda para lidar com elas, né? Então, eu vou pedir um boa noite, aquele boa noite que vai tirar essa minha atenção, né? Que vocês vão falar do fundo da alma. É verdade, ele está aqui, Jesus está aqui, não está? Então não dá o boa noite para o Marcos, não, dá o boa noite para Jesus. Beleza? Aí a gente... Calma aí. Vocês estão nervosos, ansiosos. Vocês estão mais ansiosos do que eu. Meu Deus! Ansiedade é tema do que a gente vai falar hoje. A gente tem que ir com calma, relaxar. Respirem. Em qualquer situação, em qualquer circunstância difícil das nossas existências, a gente precisa desse oxigênio, respirar, tomar uma atitude pensada, porque normalmente no calor da emoção a gente não consegue tomar a decisão mais acertada. Normalmente ela vem repleta de emoções, repleta de desejos ou de mágoas ou de emoções muito mais ocultas do que aquela que a nossa própria consciência consegue extrapolar, explicitar de uma forma. Então, a gente fez um ensaio com boa noite com susto, depois vem um boa noite fraquinho, e agora é um boa noite para Jesus, mas calma aí, eu vou dar o boa noite e vocês vão responder para Jesus, sem ansiedade, tá bom? Aquele, do fundo do âmago aqui, né, bem de dentro do coração. Na evangelização infantil, eu brinco porque de manhã, quando a gente chega lá, às 7 horas da manhã, a gente chega cedo, às 7, a evangelização começa às 9, e as crianças, né, estão lá sábado. Ai, tio, que saco tá aqui. Enfim, aí eu falo com eles assim, olha, vocês vão dar um bom dia bem forte para acordar todas as turmas que estão dormindo. E eles não conseguem acordar as turmas que estão dormindo não, que me falaram que não escutam, mas eles gritam com todos os pulmões dele e a gente, relaxa, faça ideia, eles quase acordam toda Irajá. Qualquer dia vocês vão ouvir daqui. Bom, então vamos lá. Eu vou beber um copo d'água, vou voltar para cá e vocês vão dar uma boa noite para mim. Beleza? Para mim não, desculpa, para Jesus. Agora, hein? Ensaiado. Boa noite. Boa noite. Olha que coisa maravilhosa. Que gostoso. Vocês sentem essa energia? É bom, né? É muito bom, realmente. E realmente faz parte. Isso eu vou me apoderar da página inicial com algumas falas aqui, porque eu achei hiper importante e completamente pertinente ao estudo que nós estamos fazendo hoje. Sim, nós, né? Porque a gente leu um pouquinho antes, discorreu um pouquinho sobre o assunto, pensou, refletiu e vamos estudar juntos, né? Nada do que for dito aqui é certeza absoluta, é uma verdade absoluta, é algo que a gente precisa refletir, que a gente precisa interiorizar, trazer para cada um de nós. E eu vou começar, eu tinha planejado um monte de coisas antes, mas como a espiritualidade vai nos dando outros caminhos para que a gente chegue, eu vou começar com uma historinha. Eu gosto muito de história. Vocês gostam de história? Quem gosta de história aí? Nem todos, né? Alguns. Quem não gosta, finge que gosta, só para ficar feliz. Brincadeira, gente. Enfim. Uma vez, um rapaz procurou um consultório psiquiátrico e chegou para o psiquiatra e falou assim, olha, eu me sinto tão triste,
tão infeliz, tão desanimado, eu não sei o que fazer da minha vida. E o psiquiatra falou para ele, olha, eu vou te indicar um circo. Do outro lado da rua ali, lá tem um palhaço que ele faz rir a pessoa mais triste do mundo. Então eu quero que você procure esse circo, porque com certeza você vai melhorar. Ao que o paciente fala para ele, doutor, eu sou esse palhaço. E aí eu tinha pensado nessa historinha, quando eu me deparo... Gente, estou ajustando aqui, eu estou de óculos novo e não consigo ainda ajustar o foco, então vou perder, vamos lá. Da página de hoje, né, do livro Vigiai e Orai, fala assim, ó, se alguns aparentam ser melhores do que são, outros são melhores do que aparentam ser. Tem a ver com a historinha que eu planejei? Eu nem sabia qual era a página inicial. Quantas vezes nós colocamos sorrisos nos nossos lábios, brilho nos nossos olhos, mas por dentro de nós a dor, a tristeza, a mágoa, a angústia nos corroem. E a gente faz tentando fazer com que o outro se contagie com essa pseudo-alegria que nós sentimos. E é difícil, né? Porque a gente, muitas das vezes, demonstra aquilo que nós não estamos sentindo. E quando a gente resolve extrapolar essas emoções, a gente coloca para fora como uma erupção vulcânica, repleta de tudo aquilo que foi condensado e que em algum momento explode como uma bomba atômica. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje que fala sobre suicídio e loucura? Vocês acham que tem a ver? Quem acha que não, tem sim, tá? Kardec, quando resolve, né, condensar os arquivos lá para conseguir passar para o Evangelho sobre esses dois tópicos de loucura e suicídio, eu entendo que naquela época a questão da loucura ela não estava associada à enfermidade patológica, né, que a gente hoje consegue entender de uma forma muito mais minuciosa. Hoje a gente tem vários tipos, né, de patologias, como o espectro de autismo, a esquizofrenia, enfim, várias coisas. Nesse momento que Kardec escreve sobre isso, ele está associando essa loucura a momentos de insanidade ou insensatez, e que levam a um caminho que muitas vezes não tem volta, onde um ser, um espírito, repleto de vivências anteriores, atenta contra a sua própria existência momentânea. Isso é o suicídio. Um tema tão complexo, muitas vezes repleto de tabus, onde nós não podemos falar sobre isso, mas que, provavelmente, no nosso meio, muitas pessoas já pensaram em fazer. Porque nós vivemos e nós sentimos dores íntimas que vão tão fundo nos nossos corações que muitas vezes nós não sabemos como enfrentá-las. E às vezes a saída que nós achamos que poderíamos ter seria acabar com tudo. E, no final das contas, não é uma crítica, tá? É uma reflexão. O que ocasiona isso, segundo os espíritos, é a falta da fé, da certeza dessa vida espiritual, e não apenas da existência material. Porque se a gente acha que a partir do momento em que eu vou dar cabo da minha própria vida e eu acabo com aquela existência naquele momento, eu vou me livrar dos meus problemas e não vou ter mais nada com que me preocupar,
segundo nós acreditamos quando estudamos a doutrina, porque os espíritos nos trouxeram isso, nós estamos redondamente enganados. Se nós acreditamos numa pluralidade de existências, onde nós vivemos várias experiências espirituais, espíritos milenares que somos, e eu gosto muito de frisar isso, que nós somos espíritos vivendo uma experiência material e não um corpo físico vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos. Às vezes a gente não acredita, a gente duvida, a gente tem medo, mas somos. E quando a gente termina esse ciclo existencial desta encarnação, né, desse momento em que estamos encarnados, se a gente conseguiu agir de forma correta, o nosso salto evolutivo ele vai ser muito maior. Mas se a gente não conseguiu fazer aquilo que nós nos antecipadamente, na programação, né, no planejamento reencarnatório, nos propusemos a fazer, se a gente não consegue, a gente está falhando e a gente vai ter que voltar. E se mais do que isso, se a gente não consegue fazer, se a gente dá cabo dessa existência antes do tempo, a gente não vai ser castigado não, tá? Porque Deus não castiga, mas a gente vai ter que arcar com as consequências dessas atitudes. Ah, mas você está falando tudo isso, né? Mas a dor que eu sinto, ela dói muito, ela me incomoda, ela não me deixa seguir em frente. Porque dói. Dói demais. Só quem sente a dor sabe. E a dor das minhas pernas, a minha dor de cabeça, a minha dor no braço, vai ser muito pior que a dor dele, que a dor dela, porque cada um sente essa dor e ela vai incomodar da forma que ela consegue a cada um de nós. E existe uma diferença, né, muito grande que a gente precisa começar a trazer para o nosso dia a dia para que a gente possa entender que essa dor, apesar de doer, ela é uma alavanca na nossa evolução espiritual. Mas ela precisa estar dissociada, separada do sofrimento. Porque vai doer. Mas é uma escolha nossa sofrer ou não. Não que seja fácil escolher, é difícil. Mas é uma escolha nossa passar pela dor, pelo sofrimento, ou puxar as palavrinhas, muito palavrinhas-chave do Espiritismo, com resiliência, com resignação. Não é aceitar calado, sofrer e falar, não, está tudo certo, vou esperar passar. Não. É trabalhar nisso, é trabalhar com essa dor. É tentar descobrir por que essa dor dói, a causa dessa dor e como eu faço para curá-la na sua essência. Porque muita gente fala assim, eu mereço passar por isso. Não. Tire o merecimento. Deus não quer que a gente sofra. Nós precisamos passar por isso, como aprendizado. Só que, na maioria das vezes, a gente não consegue aprender. A gente erra, tenta de novo e erra, tenta de novo e erra, tenta de novo e erra, e aí a gente tenta de novo e erra. Até que a gente aprende. Normalmente pela dor. Porque qual é a nossa busca constante? Se eu perguntar aqui, o que você busca para a sua vida? Todo mundo vai falar um monte de coisas, mas no final a gente resume toda essa busca a uma palavrinha: felicidade. Nós queremos ser felizes. Só que, no mundo em que vivemos, no planeta que habitamos, dentre as escalas dos mundos que nos trouxeram o espírito, os mundos de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem, a gente não vai conseguir ser feliz, não. Sinto muito. A gente vai ter lapso de felicidade. A gente vai ter momentos em que nós vamos sentir prazer por conquistas. Mas a felicidade que Jesus nos promete, ela está longe do nosso alcance ainda. Porque somos imperfeitos. E que isso não signifique que, então tá bom, já que está longe, eu vou deixar rolar e o barco vai correr. Não corre. A gente precisa trabalhar. A gente precisa buscar
ser feliz. E pelos motivos certos. Porque a felicidade não está numa conquista material. A felicidade não está atrelada a ter, e sim a ser. São verbos muito parecidos, mas que são completamente distintos. Porque eu não compro felicidade. Eu conquisto. E é uma conquista cotidiana, uma conquista a cada dia, a cada passo, a cada ato, a cada gesto, a cada pensamento que eu tenho. O perdão é parte de uma conquista de felicidade. Conseguir enxergar o outro, o erro do outro, com olhos de amor, é conquista de felicidade. Enxergar o outro com os problemas, as dificuldades e as limitações que o outro possui é conquista de felicidade. Mas Marcos, falou, e o tema? Suicídio. Eu vou voltar para o tema sem ter saído dele. Quando a gente almeja a felicidade, quando a gente quer a todo custo a felicidade e a gente não consegue porque ela não é desse mundo, a gente vai para o tema inicial, que é o desespero. A gente não consegue lidar com as frustrações. E aí a gente passa pela primeira porta, que é a tristeza. A falta de alegria, né? Essa tristeza em que nos acomete, em que a gente vive esse momento triste, de luto, seja ele pela perda de um ente, pelo término de um relacionamento, por se desfazer uma amizade, por uma conquista material que nos incomoda, nós ficamos tristes. O que é normal, é comum, beleza, é legítimo sentir isso. Nós estamos aqui para lidar com essas emoções. Alguém viu o filme Divertidamente? Pode levantar a mão, é só para eu ver aqui. Ó, quem não viu, ainda fica a dica, é fantástico. Fala sobre emoções. Lá, claro que a gente tem muita coisa, mas raiva, alegria, tristeza, nojinho, faltou uma. Felicidade. Então, nós vivenciamos nesse carrossel de emoções o tempo inteiro. E o que isso trará para a nossa vida são as escolhas que nós fazemos de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. Por que eu falei no desenho? Vou dar um spoilerzinho rápido, né? É uma animação onde tem uma menina que mostra lá dentro da cabeça dela como se fosse uma sala de controle e essas 5 emoções controlando cada movimento, cada coisa que ela faz. E nós somos assim. Então, quando eu falei da tristeza, essa primeira portinha que a gente chega, né, se a gente deixar a tristeza se instaurar na nossa vida, e essa tristeza não tiver algo que contraponha ela, a gente vai passar para a segunda porta. Alguém chuta? Só um. Depressão. E aí, quando a depressão está instaurada, a gente começa a não saber lidar de verdade com todas essas emoções. E ainda temos, né, eu falo que temos porque nós viemos de uma geração onde os tabus eles foram instaurados de uma forma como se fossem ervas daninhas na nossa vida e que a gente arrancar eles é muito difícil. E quando a gente fala assim, olha, você está em depressão, você precisa de terapia, mas eu não estou maluco. Para que eu vou a um psicólogo? Eu não estou doido. Eu vou pagar para alguém ouvir eu falar? Quantas vezes a gente ouve isso? Mas o que a gente precisa entender é que
esse primeiro momento, essa busca pela ajuda, né, ela faz com que a gente consiga reverter algo a tempo, a ponto da gente não precisar chegar a alguns extremos. E a depressão ela é muito silenciosa. Enquanto eu estudava para esse encontro aqui hoje, alguém, eu não lembro quem que falou numa das palestras que eu ouvi, é que a depressão é como se ela fosse uma serpente que chegasse próximo da vítima e começasse a se enroscar nela, até que no final ela conseguisse asfixiar a vítima e essa vítima perecesse. Quem já passou pela depressão sabe como funciona. Se a gente não conseguir, principalmente verbalizar, a gente precisa falar mesmo de verdade, pedir ajuda, entender que é necessário, sim, ter ajuda, entender que alguém, um terapeuta, seja ele qual for, ele vai conseguir agir naquele teu momento e conseguir realmente te ajudar a sair disso. Porque ela mata, silenciosamente. Ela abrevia a nossa existência. E quantos de nós, né, já passamos por momentos depressivos e nem nos demos conta? Sorríamos, brincávamos, falávamos e achamos que a depressão está restrita exatamente aquela questão de você ficar sorumbático lá, quietinho, tranquilo, tal. E não é só isso. Muitas vezes a gente passa por um processo depressivo e a gente não se dá conta porque a gente acha que está tudo bem. E a gente, olha como é que nós somos, né? A gente fala da felicidade que está lá na frente, mas a gente não consegue cuidar de nós mesmos. A gente não consegue enxergar para nós, ser sincero conosco e dizer, eu preciso de ajuda. Porque nós precisamos, nós não somos completamente autossuficientes. Nós somos seres gregários. Nascemos e fomos criados para viver em sociedade. Mário Sérgio Cortella, todos devem conhecer, ou a maioria pelo menos deve conhecer, usa um termo que eu tenho ouvido muito e falado para mim mesmo. Nós estamos ensimesmados. Olhamos para nós e que o outro que se lasque. Nós, há 2 anos atrás, achávamos, eu vi muito isso, nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que quando nós entramos. Nós vamos voltar diferentes. E aí se ouve, vamos voltar à normalidade. Primeiro que a gente não era normal. Estou mentindo? E normal no sentido moral da palavra. Tá? Não estou falando de loucura, desvario, enfim. Mas nós não éramos normais. E aí a gente volta para uma normalidade que também não é nada normal. Na verdade, o que nós enxergamos hoje é que a gente voltou, muitos de nós, voltamos até piores do que quando entramos. Porque esse enclausuramento, esse isolamento, fez com que a gente olhasse para si, enxergasse os próprios erros, e se estivéssemos dentro de um local onde tivesse uma família, a gente começou a se arrastar com os nossos entes, de forma que começou a ficar insuportável suportá-los. São diversas histórias que a gente ouve sobre isso. Mas por quê? Porque a gente não consegue lidar conosco. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas eu não consigo lidar comigo, porque eu sou cheio de questões mal resolvidas dentro de mim, que me desorganizam organicamente, psicologicamente e espiritualmente. E aí, toda essa desorganização individual esbarra com a desorganização do outro. Sistema solar? Vamos viajar? Universo?
Imaginem se hoje a Terra saísse de órbita e rodasse numa órbita completamente diferente, numa velocidade completamente diferente dos outros planetas. Isso eu estou falando só da Terra, do nosso sistema solar. O que aconteceria? Uma desorganização, mas o que aconteceria? Imaginem a Terra colidindo com Júpiter. Fim da vida. Um corpo celeste extremamente maior do que a Terra, se colidindo com a Terra, é o fim da vida na Terra, óbvio. Macro, micro. A gente está dentro de casa, trabalhando online, aula online, reuniões online, um no quarto, outro na sala, outro no banheiro, outro na cozinha, cada um tentando fazer do seu jeito. E aí o sistema solar familiar, que rodava todo organizadinho, mesmo com todas as desorganizações, que tinha espaço e momento para cada um, se funde numa grande colisão universal. E aí o que acontece? Tudo isso que a gente está vendo. Depressão, angústia, mágoa, ódio, assassinato. Todas essas desorganizações que a gente falou que ia sair melhor, quando, na verdade, muitos poucos de nós melhoraram. Eu não sei se vocês repararam no trânsito. As pessoas fazem contramão, sobem calçada, fazem o que querem no trânsito hoje, está tudo certo, ainda se acha senhor da razão. Problema, a minha vida é mais importante que a sua. Então, o problema é seu se você está agindo certo, se você dirige certo, se você está andando na mão certa. O problema é seu. E aí? Qual é a nossa responsabilidade sobre tudo isso? Porque nós também somos responsáveis. Cada um de nós que está aqui hoje, e eu não posso falar por vocês, mas falo por mim, quando comecei a fazer esse estudo, veio para cá com o objetivo de ouvir, entender e modificar o ambiente que eu vivo. Porque toda essa desorganização, vamos para dentro do organismo, mais micro ainda, né? A gente falou do macro, do espaço físico, né? Mas dentro de nós, toda essa desorganização orgânica e psíquica, ela faz com que a gente leve isso para o outro, né? Para o próximo. E aí o que eu quero? Eu não quero me modificar, eu quero que o outro mude, porque eu enxergo o erro dele, dela, da pessoa, do ser, do espírito, mas eu não consigo enxergar o meu, então ele que mude, eu não vou mudar não. Aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou desencarnar assim, não, chega disso. Afasta de mim esse cálice. Eu não preciso continuar nessa experiência material, errando pelos milênios que eu já errei da mesma forma. Está na hora de mudar. Abrir os horizontes. Depende de quem? Oi? De si próprio. Eu não posso jogar a minha responsabilidade no outro, não é o outro que vai modificar. Sou eu. E quando... É um trava-língua, vou tentar falar. Quando eu mudo, o mundo muda. Isso foi tema de encontrão, foi algum encontro espírita que teve há um tempo atrás. Mas é a verdade, quando eu mudo, quando eu modifico, o mundo muda. Só que eu quero sempre jogar a responsabilidade e a expectativa no outro. O que acontece com isso tudo? Eu me frustro. Porque eu construo um ideal que eu coloco o outro, mas eu não saio da minha zona de conforto para modificar o que me incomoda. E quando eu tenho as minhas expectativas frustradas, quando eu tenho os meus anseios não correspondidos, eu caio na depressão. E a porta final da depressão é o suicídio.
É a loucura, é o desvario, porque eu já não consigo enxergar com os olhos conscientes de um espírito milenar que tem que arcar com as consequências de todas as suas atitudes. E acho que, já que agora não corresponderam às minhas expectativas, já que agora eu não tenho aquilo que eu quero, bom, eu dou um fim à minha vida, daqui para frente, Deus que sabe. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil lidar com isso. Mas a gente precisa entender o processo que nos leva a isso. Porque qualquer um de nós aqui presente pode estar suscetível a isso. Hoje a nossa vida pode estar tranquila, ou nem tanto, mas ela pode chegar num certo nível onde nós não conseguiremos lidar com as dores que nós sentimos. E a gente precisa levantar a bandeira de pedir ajuda. Olha, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso me comunicar, colocar para fora essas emoções que me magoam, que me machucam, em que eu não consigo me organizar e eu preciso de uma ajuda externa. Seja por uma terapia, através de um psicólogo, seja através do psiquiatra, lembra no iniciozinho da história, onde a gente entra com uma ação medicamentosa, porque lembra da desorganização universal ali? A gente também tem essa desorganização orgânica, onde um medicamento reajustará esses elementos químicos, hormônios, tudo isso que envolve o nosso corpo, para que a gente possa sentir novamente o prazer de estar vivo. A oportunidade, o que ele falou, a misericórdia divina de poder usufruir, desfrutar de uma nova existência que nós exigimos, suplicamos para poder fazer novamente. Não estamos aqui a passeio à toa. Dá uma oportunidade. Não, a maioria de nós aqui, olha, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para tentar fazer diferente, porque eu errei demais. Eu não sei vocês, mas eu com certeza. E peço a Deus, olha, se eu viver muito, me dê saúde para eu poder conseguir resgatar muito mais, porque se eu ficar resgatado em cima da cama, eu tenho certeza que eu vou ficar aborrecido, revoltado, e não vou conseguir resgatar aquilo que eu precisava. Me dê a oportunidade de sentar, ler e estudar para tentar me modificar para aquilo que vem, porque não é fácil. Estar falando para vocês, às vezes, me dá um pensamento de hipocrisia. Porque eu passo por tudo isso. Tudo que está aqui saindo, com certeza, em algum momento está aqui dentro, guardado, e eu estou jogando para fora para vocês. É fácil? Não. Dificílimo. Lidar com as emoções, lidar com as tristezas, com as mágoas, com as angústias é extremamente difícil, porque nós fomos criados simples e ignorantes. E hoje nós arcamos com as consequências das más escolhas e das más decisões que nós tivemos durante toda essa caminhada espiritual milenar. Não é só dessa escolha, dessa existência. Não. Não começou lá há 40 anos atrás, não. Há milênios. Porque se a gente tivesse tomado escolhas e decisões diferentes, talvez hoje a gente estaria bem próximo daquele cabeludinho, barbudinho, que há 2000 anos esteve aqui e a gente achando, né, que a gente podia tudo, sabia tudo, foi lá e crucificou o coitado. E mesmo 2000 anos depois, a gente não consegue entender a mensagem dele. A gente fala, Jesus veio aqui e pregou o amor, que coisa bonita, que coisa linda, maravilhosa. Agora ama. Eu amo. Claro. É fácil amar teu inimigo. Mas se eu trabalhar um pouquinho, eu trabalho teu inimigo, mas teu inimigo é você mesmo. Lembra que a gente falou? Que a gente não consegue reconhecer os nossos próprios erros porque eles nos incomodam. Eles são os nossos inimigos de caminhada, os nossos inimigos de evolução. E aí, quando eu me deparo comigo mesmo, quando eu me olho no espelho moral,
na grande maioria das vezes, eu não sei lidar com quem eu sou. E aí a gente volta lá para o início, mais uma vez para o tema. A gente tenta abreviar a existência. É mais fácil, teoricamente, não tem nada de fácil. Extremamente difícil as consequências de um ato desse. Mas a gente, naquele momento, envolvido pela dor, envolvido pelo sofrimento, envolvido pela angústia, a gente acha que vai facilitar essa tomada de decisão que a gente faz. E aí sim, não julgando, mas de forma errada, porque a gente não resolve nada. E isso vai doer muito mais. E aí eu estava nessa montão de informação, de pensamento, de estudo, me veio à cabeça falar assim, mas a gente ouve falar do Vale dos Suicidas e tal. E aí eu fui recorrer, claro, ao Livro dos Espíritos, onde diz que existe um lugar circunscrito, naquela parte de céu e inferno, se existe um lugar circunscrito para as penas e os gozos eternos? Não. E por que você está dizendo isso? Porque não existe um lugar onde a gente fique aprisionado, que foi criado exatamente para isso. Porque o espírito é livre. Só que ele é escravo e prisioneiro da própria consciência. O que a gente chama de umbral, o que a gente chama de purgatório, de nosso lar, é a nossa consciência nos colocando no local propício às escolhas, aos atos e aos pensamentos que tivemos durante a nossa jornada espiritual. Então, por que livros, Nas Fronteiras da Loucura, me fugiu o nome do outro, do suicida. Memórias de um Suicida, obrigado, Aline. Nesses livros, a gente vê lá aqueles relatos dos espíritos que eles vivenciam num ambiente que eles criaram, onde o sofrimento dele é passar por aquilo que ele mais teme. E esse é o nosso sofrimento. A gente passa nessa experiência material por tudo aquilo que nós mais tememos ou aquilo que nós pedimos. Deus, pelo amor de Deus, eu não tenho, me dê paciência. Quer mesmo? Imagina Deus, óbvio, é uma metáfora aqui, mas Deus sério, fala assim, meu filho, você quer paciência? Então toma um saquinho de problemas para que você seja paciente com todos eles. Porque Deus não dá de mão beijada aquilo que a gente pede. Ele nos dá experiência e oportunidade para a gente exercitar aquilo que nós pedimos, aquilo que nós suplicamos poder passar para adquirir. Eu falo paciência porque, eu não sei vocês devem ser muito pacientes, estão me ouvindo. Mas eu sou extremamente impaciente. Ansioso. A gente falou da ansiedade. E como é difícil controlar isso? Às vezes a gente coloca uma máscara do paciente, da pessoa não ansiosa, da tranquila, resignada, resiliente, quando na verdade a gente luta, é uma luta interna dentro de cada um de nós para tentar fazer diferente, porque está lá não, está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita não é aquele que se diz perfeito ou busca a perfeição a todo custo. É aquele que a cada dia, a cada momento, luta contra as suas más inclinações. E quando a gente consegue lutar contra as más inclinações, a gente começa a adoecer menos dessas doenças da alma. E a gente consegue não chegar ao estágio final de uma depressão, de uma loucura, trazendo ao capítulo, abreviando a nossa existência, ceifando a nossa própria vida. Encerrando o nosso ciclo nesse momento antes do previsto. E é tão sério falar sobre isso, é tão sério você... Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ficar muito confuso. Em qual viés? Porque você estuda, tem tantos vieses
desse tema para que você possa trilhar e tomar, que você fala, calma aí, o que eu vou falar? Eu ouvi uma palestra onde muita espírita, né, falando sobre a questão científica, sobre a questão medicamentosa, sobre o tratamento, outras que palestrantes falavam exatamente só sobre o moral, mas quando a gente traz para a doutrina, no meu entender, a gente precisa trazer com o Evangelho, com vida. Não adiantaria nada eu chegar aqui e falar, discorrer sobre tudo que eu estudei cientificamente lá para falar, porque talvez não atingisse. E o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente consiga perceber que para a gente não chegar ao cume da depressão, ao ponto mais alto das nossas tristezas, das nossas dores, das nossas amarguras, basta que a gente, não é fácil, mas basta que a gente trabalhe o Evangelho dentro de cada um de nós. E não é só ler o Evangelho, porque é fácil. Ler, todo mundo lê. Ou, desculpem, né? A grande maioria das pessoas alfabetizadas que têm esse poder, né, e que foram instruídas para tal, consegue ler. Mas no Evangelho, eu não vou lembrar o capítulo agora, mas diz, aprender, apreender e colocar em prática. Aprender é quando a gente lê, cheio de teoria. É fácil. Basta que você se debruce, se dedique um pouquinho, o Evangelho vai, tranquilo. Você vai ler, vai saber de cor, capítulo, versículo, item, tema. É fácil decorar. Eu, como sempre fui uma pessoa que nunca me dei bem com decoreba, preciso estar na segunda fase do Evangelho. Não que eu esteja, mas eu preciso estar, que é apreender, que é experimentar, experienciar, entender o que o Evangelho vai me trazer para tentar descortinar todas essas mazelas que eu trago de existências pretéritas. É fácil? Nem um pouco. É extremamente difícil. Eu gosto de repetir essas ideias para que a gente fixe e não esteja julgando ninguém, nem a nós mesmos. Porque viver nesse mundo que nós vivemos, no momento em que nós vivemos, não é nem um pouco fácil. Porque a gente ainda tem muita dificuldade de lidar conosco e uma dificuldade maior ainda de lidar com o outro. Não por acaso, a gente está falando do capítulo 5, item 14, eu estou pegando uma cola aqui, 14 a 17 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e logo depois a gente tem o Cristo Consolador no capítulo 6, porque ele fala dessa dor, do sofrimento e do consolo. Como o tempo está acabando, eu vou começar a entrar no consolo, né? A gente já falou dos puxões de orelha que a espiritualidade nos dá. Mas é possível e é preciso que a gente saia da inércia, que a gente lute contra as nossas más inclinações, porque nós somos fortes. Deus nos deu esse poder quando nos tornou criaturas, quando nos tornou individualidade, espíritos. Ele nos deu essa capacidade de reagir contra tudo isso que nos limita, que permeia essa dificuldade que nós temos de evoluir espiritualmente. Ele nos deu a capacidade de fazer diferente. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Podemos. Depende do outro? Depende de nós. De querer não viver na mesmice, de continuar cometendo os mesmos erros, de continuar vivendo de angústias, culminar. Tem um colega que fala, é um pouco nojento, mas é uma metáfora interessante, que quando a gente guarda a mágoa, o ódio, o rancor, é como se a gente pegasse um potinho cheio de vômito e guardasse na geladeira, e toda vez que aquilo viesse, a gente fosse lá e cheirasse. É quando a gente fica ruminando essas emoções ruins. Só faz mal a nós mesmos.
Porque eu estou pensando no que o outro me fez e o outro, não está nem aí. Ele já fez. Aquele ditado, quem bate esquece. E eu fico lá remoendo, não perdoando, pensando em vingança, em como fazer para atingir o outro de alguma forma. Só que, na verdade, eu só estou atingindo a mim. A mais ninguém. E aí, quando eu quero, né, aquelas pessoas que têm aquele sentimento de ódio, de amargura, de rancor, de vingança, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu estou adoecendo, estou trazendo para mim tudo aquilo e, vamos falar de espírito, o que eu estou atraindo espiritualmente? Que tipo de companhia espiritual, por afinidade, eu trago para o meu lado quando eu penso assim? Lembra que a gente conversou? Respiração? Quando eu começar a pensar nisso tudo, eu respiro 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Só não pode parar de respirar. Mas respire. Não estou falando respiração só literalmente, não, mas pensa, entre em prece, entre em oração. Conecte-se com o seu protetor, com o seu amigo espiritual. Fala, cara, eu não estou conseguindo não, de verdade. Está difícil para mim. Me ajuda aí. Ele está aqui do lado. O tempo todo. Muitas vezes a gente não consegue dar ouvido ao que ele nos fala. Mas ele está aqui, faz diferente ali, cara. Não precisa disso, não. Não precisa guardar todo esse lixo dentro de você, porque é lixo. É um lixo emocional. É uma crítica? Não. É uma reflexão. Porque cada um de nós tem um pouquinho de lixo guardado. Uns em maior quantidade, outros em menor, mas a gente tem. A gente tem aquela pessoa que a gente não perdoa, aquela pessoa que a gente guarda mágoa, aquela pessoa em que a gente não se dá bem, mas perdoai. Eles não sabem o que fazem. A gente vai chegar no patamar que Jesus está. Quer dizer, quando a gente chegar, ele já não vai estar mais, ele já vai estar superior, mas a gente vai chegar onde ele esteve quando esteve por aqui. E a vida não dá salto. A gente não vai chegar, dormir hoje e amanhã acordar. Poxa, hoje eu acordei Chico Xavier, nada me incomoda. Difícil, né? Bom, eu comecei pela careca. Brincadeira, mas é verdade. A gente não vai chegar lá do dia para a noite. É uma batalha, é uma luta árdua, em que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Por que a gente... eu não me foquei, né, na questão do suicídio de uma forma literal, porque a gente precisa valorizar a vida, a oportunidade que nós estamos tendo. Com certeza, se a gente pegar o YouTube e abrir hoje o YouTube, a gente vai ver suicidólogos, o André Trigueiro discorrendo lindamente, falando sobre dados específicos. É um cara que estuda o espiritismo de uma forma intensa. Vai falar muito melhor do que eu. Mas o objetivo, quando a gente fala do Evangelho, é valorizar a vida. A vida de cada um de nós é olhar para dentro de mim e me valorizar enquanto ser, enquanto espírito. Agradecer a oportunidade de estar passando por tudo isso, porque é uma oportunidade. Por mais dura que seja essa oportunidade, é uma oportunidade que eu estou tendo de seguir em frente. Através da dor, que eu mesmo me causo. Caminhar pelas pedras que eu jogo no meu caminho. Porque ninguém tem o poder sobre você, a não ser Deus. Aquela pessoa me fez aquilo, eu estou com uma raiva do caramba. Ela só me faz passar raiva. Nada, você que tem raiva. A culpa não é do outro. A responsabilidade é sua. Aquela pessoa tira minha paz. Mentira, você não tem paz. Paciência. Lembra que a gente falou? Ciência da paz, a gente não tem paz. Porque a gente não fica bem. O nosso descontrole espiritual, psíquico, orgânico, não nos deixa estar bem o tempo todo. E aí a gente não consegue ficar em paz.
Mas a gente joga a responsabilidade no outro. Ah, porque se ele não tivesse feito aquilo... E quando a gente pensar nisso, a gente fala, não, mas se eu não tivesse aceitado aquilo para mim, e feito diferente, e deixado rolar? É difícil. E eu falo que é difícil porque eu enxergo isso em mim. Muitas vezes agindo diferente, por isso eu falo da hipocrisia, agindo diferente daquilo que eu prego. Mas aquilo que eu falo aqui é um exercício verbal para aquilo que eu quero para mim, apesar de ser difícil. Com certeza, quando eu sair agora e tomar uma fechada ali na rua, eu vou pensar, caraca, acabei de sair da casa espírita. O que eu vou fazer? Vou elogiar a mãe desse cidadão? Ou vou seguir minha vida em paz? Vocês sabem quanto tempo dura uma palestra espírita? Eu costumo dizer que ela dura 1 metro. A gente sai da casa espírita, tropeça, escorrega na casca de banana. Porque é verdade. Porque o mundo é de provas e expiações. O relógio da casa espírita é o quê? Obsediado. Eu não falei metade do que eu me planejei para falar e já acabou o tempo. Eu recebi uma mensagem hoje que eu achei muito bonitinha e eu queria dividir com vocês, porque está acabando o tempo de verdade. Mas eu acho que isso aqui vai finalizar exatamente dando um pouquinho de bálsamo a tudo isso que a gente falou hoje, porque, sim, realmente é difícil. Dói ouvir, dói sentir, dói perceber o quanto nós somos assim, cada um com a sua peculiaridade, com a sua individualidade, mas nós somos assim. Né? A oportunidade de mudar está batendo a nossa porta. Nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Essa transição planetária, ela vai daqui a pouco escolher quem fica e quem vai. E mais uma vez, só depende de nós. Só depende de nós através das escolhas que nós fazemos, das atitudes que nós tomamos e dos pensamentos. Eu repito várias vezes, porque isso precisa ser interiorizado por nós. É difícil fazer isso. Mas como é que a gente aprende normalmente? Através de repetição de ideias. Lembra do errar? E aí erra de novo, e aí erra de novo, e aí erra. É isso que a gente faz. Ainda estamos na fase do empirismo. A gente vai errando para aprender, até que um dia a gente acerta. E é difícil. Difícil até demais. Tão difícil que tem horas que a gente fala, eu não aguento mais essa vida. Eu quero me despedir dela. Mas a gente esquece que lá atrás a gente pediu a oportunidade de recomeçar, de reviver, de refazer e de pegar com unhas e dentes essa oportunidade e conseguir evoluir de uma forma em que eu consiga, não só intelectualmente, porque hoje a gente vive num mundo muito mais intelectualizado, mas moralmente que eu consiga caminhar em paz, com menos pedras pelos caminhos, sentindo o aroma das flores. Porque está aí. Só que nós, normalmente, focamos naquilo que nos incomoda e não nas belezas que estão ao nosso redor, que Deus coloca na nossa vida. E aí a gente se apega muito ao que não nos faz bem e deixa de vivenciar, experimentar aquilo que Deus preparou para nós. Nós somos crianças espirituais. Nós estamos muito mais próximos do início dessa trajetória do que a destinação. Nós estamos engatinhando nessa evolução espiritual. E dói. A gente não lembra. Éramos muito bebezinhos, muito pequeninos, mas engatinhar doía o joelho.
Nem sempre a gente engatinhava para frente. Não quer dizer que o espírito retrograde, mas nem sempre a gente consegue ir para frente. Às vezes a gente está engatinhando ali, paradinho no mesmo lugar, volta um pouquinho dentro dessa evolução. A gente não volta, mas a gente, como um bebê, a gente não consegue ir para frente. E quando a gente começa a se levantar enquanto bebês, né, vai lá apoiando em tudo, anda meio trôpego ainda, com os joelhos meio desconjuntados. Quem falava isso? Acho que era Paulo, né? E aí a gente começa a andar sozinho, ainda com o apoio dos pais, e começa a dar os primeiros passos vacilantes, até que a gente consegue realmente, passinho por passinho, começar a caminhar. Depois a gente quer correr, quer fazer um monte de coisa, começa a ansiedade, começa todo o tumulto de uma vida adulta. Mas enquanto crianças espirituais, enquanto espíritos ainda muito próximos deste início, é assim que a gente tem que enxergar a vida, como uma oportunidade única de fazer diferente e de fazer a diferença naquilo que me incomoda. Eu não vou comentar porque não vai dar tempo e eu queria encerrar com uma música, então eu vou ler essa mensagem para vocês. É uma historinha e eu vou encerrar com uma música e eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa música porque é um bálsamo para nós. Eu gostei muito da letra, eu ouvi eu coloquei uma playlist no aplicativo e aí eu gostei muito da letra e achei que a letra... Quando eu recebi esse convite, na semana seguinte eu ouvia a música e eu falei, cara, essa música vai tocar lá, a menos que dê algum problema, mas era o que eu queria. A lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem então decidiu ajudar a borboleta, pegou uma tesoura e cortou o restante do seu casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha suas asas todas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas delas se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Porém, nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário para a borboleta para passar através daquela pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se não passarmos por obstáculos, nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca poderíamos voar. E que a gente consiga alçar voos cada vez mais altos, porque assim como a borboleta, nós ainda estamos no casulo, lutando para que consigamos passar por essa abertura. E que uma palavrinha simples que Jesus trouxe e que vai fazer muito bem quando a gente conseguir colocar em prática na íntegra da nossa existência, é o amor. E ele nos trará força para seguirmos em frente cada vez mais. Boa noite a todos.
para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem o que aprendeu e o que fazer de especial. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem o que aprendeu, o que fazer de especial. Para suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverá. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverá o que escreveu. E assim, então, só nos cabe agradecer ao nosso irmão Marcos pelo carinho, pela gentileza de estar aqui conosco mais uma vez e nos proporcionar esta noite de luz e de muito aprendizado. Prosseguindo, então, vamos aos nossos passos. Nada te perturbe, nada
te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Só Deus te basta. Amado Mestre Jesus, quão salutar é o novo encontro que tivemos contigo. Quão grato a todos nós sentirmos a tua misericórdia e o teu amor agindo sobre todos nós. Quão gratificante termos chegado à tua casa, Jesus querido, e nos sentirmos envolvidos na luz, na paz, na harmonia. Enviada por ti, Jesus querido, através dos trabalhadores do bem. Sim, Mestre amado, sabemos que vivemos num planeta em que passamos momentos delicados, mas são momentos de aprendizado, sabemos todos nós. Ajude-nos a entender. Ajude-nos a perceber que não estamos sozinhos. Ajude-nos a reconhecer que de momentos difíceis, tumultuosos, podemos sim tirar grandes ensinamentos. Somos gratos, Mestre Jesus, pela proteção e o amparo que não nos tem faltado, na certeza que queremos continuar rogando por tantos irmãos que sofrem, perambulam e que precisam da tua misericórdia, necessitam
experimentar momentos alegres e serenos, como nós experimentamos. Somos gratos por toda a graça, por toda a bênção. Somos gratos ao nosso irmão Marcos, que aqui veio de toda boa vontade, para trazer a sua mensagem, através dos teus ensinamentos, deixando-nos mais conscientes e muito mais ricos de conhecimento. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre se faça com todos vós. Sinto a necessidade de chegar junto a vós. Afinal, faço parte desta casinha e participo dos vossos trabalhos. Sim, somos sabedores de tudo que ocorre, de tudo que ocorreu. Mas agradecei, meus irmãos, pois uma falange de amigos do bem envolveram todos vós. O momento era muito mais pesado do que imaginais. Sim, um esforço grande foi feito para neutralizar as trevas que rondavam aquele momento. Confiai sempre, meus irmãos. Trabalhai no propósito do bem, mas não esqueçais de vigiar um pouco mais, de aparar as dificuldades, de mudar a rotina, criar novos meios para alcançar a mesma fraternidade. Não esmoreceis, porque o Jesus querido envolve sempre a todos que estão imbuídos no bem, na caridade. Orai por aqueles que de uma forma ou de outra molestaram alguns de vós. São irmãos necessitados, são irmãos confusos e ignorantes na caminhada que Jesus espera de todos vós. Precisava vir tentar consolar os vossos corações. Não vos afligeis. Coloque Jesus
acima de tudo. Coloque o bem como prioridade, mas não esqueçam de vigiar. Não esqueçam que o planeta é de prova e expiações, e que o Mestre da vida envolva a todos vós, e que a sua luz brilhe diante dos vossos caminhos. Fiquem nesta paz e graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Bisa. Só lembrar das nossas campanhas permanentes, do quilo, tá? Sempre que puder, traga um quilinho. Nossa campanha de choval de bebê, tá? Aqueles que quiserem contribuir de alguma forma. Lembrar da nossa caravana, dia 3 de julho, ao abrigo Tom Jobim. Então, aqueles que quiserem contribuir, a maior necessidade no momento é barbeador e desodorante, tá? E vamos lembrar que na próxima quarta-feira teremos então o nosso Pinga Fogo. Já fizeram as perguntas? Já colocaram lá na caixinha? Pode fazer hoje ainda, tá? E no máximo, até segunda-feira. Quem não vem a segunda, só vem às quartas, precisa fazer hoje, tá bom? Vamos todos na paz de Jesus.